Bom dia. Bom dia, bom dia. Hoje nós estamos aqui bem atrasados, mas não quisemos deixar de fazer a live. Estamos retomando hoje os estudos aqui com as crianças. Para quem não sabe, nós fazemos educação domiciliar, né, homeschool, e hoje retornamos às aulas, então as coisas saíram um pouquinho do planejado, mas a partir de amanhã já vai estar tudo certo e nós estaremos aqui às 7h07. Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre comunicação. Uma vez um marido me procurou dizendo que eles estavam tendo problemas na comunicação do casal, né? E ele sempre dizia o seguinte: olha, eu sinto que ela não me entende. Eu falo coisas, eu digo coisas e ela não... Parece que eu estou falando grego, parece que eu estou falando uma outra língua. Eu me sinto um ET, um extraterrestre dentro de casa, porque parece que eu falo uma coisa e ela não entende, não compreende. Aí eu pedi para que ele trouxesse a esposa junto, né? E a gente foi conversar com o casal sobre essa questão, né? Da reclamação dela não estar entendendo. E quando a gente conversou com o casal, a gente percebeu que não era só ela que não estava entendendo. A gente percebeu que ele também não estava entendendo. Mas justamente por um fator, eles não tinham aprendido a ouvir, eles não paravam para ouvir o outro, eles não sabiam ouvir. Você sabe que ouvir é uma arte, e a gente, para entender e compreender o que as pessoas dizem, é preciso que a gente saiba ouvir, e principalmente dentro de casa, para não ter nenhum atropelo, para não ter nenhum conflito. Como esse casal estava tendo conflitos porque não sabia ouvir, não sabia escutar, não sabia entender o que o outro estava falando. Né? Escutar não, porque escutar todos escutam, mas é ouvir mesmo. E a gente precisa saber ouvir. E para isso a gente gostaria de dar algumas dicas de como ouvir, para que você elimine essa coisa do ouvir bem, para entender, para que vocês tenham uma boa comunicação dentro de casa, tá bom? A primeira dica para você poder saber ouvir bem é ouvir com atenção. Parece óbvio, mas não é simples quando nós trazemos isso para a prática. Parece que é fácil, mas não é tão fácil assim. Ouvir com atenção, especialmente hoje em dia, quando a nossa atenção ela está dividida com muitas outras coisas. A gente divide a atenção com filhos, a gente divide a atenção com trabalho, a gente divide a atenção com mídias sociais. Então, ouvir o cônjuge com atenção é um passo que parece simples, mas na prática não é. E ouvir com atenção é imprescindível para a gente saber ouvir. E o autor bíblico fala um pouco sobre isso. Tem algumas passagens bíblicas que nós gostaríamos de ler para você, para que você entenda o que é saber ouvir. Olha o profeta Isaías, capítulo 28, verso 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Olha, você tem aqui Deus falando com a nação de Israel o seguinte: inclinai os ouvidos. Esse ato de inclinar os ouvidos era como se Deus dissesse assim: presta atenção, preste bem atenção naquilo que eu estou falando com vocês. E a gente conhece a história do exílio, né, da Babilônia. O povo não prestou atenção naquilo que Deus estava falando e acabou sendo derrotado por
Nabucodonosor e foi para o exílio da Babilônia. É preciso inclinar os ouvidos. Quando o seu marido estiver falando, incline os ouvidos. Ouça com atenção cada palavra, cada vírgula. Tá bom? Para que você preste atenção. E ele repete, né? Depois do ponto e vírgula, ele repete: atendei bem e ouvi o meu discurso. No hebraico, toda repetição é ênfase, né? É uma ênfase. Para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção da pessoa. Ainda, Isaías 42, verso de número 20. Isaías capítulo 42, versículo de número 20. Também nós temos um outro versículo que fala sobre isso. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Então você tem aqui Deus reclamando do povo, né? Você tem os ouvidos abertos, mas não ouve. Deus está dizendo assim, você não é surdo. E você vê as coisas, mas não observa. Quer dizer, está olhando, mas não está prestando atenção, né? Você está vendo as coisas, mas está em outro lugar, não está prestando atenção. Isso. Às vezes acontece isso com os nossos filhos, né? Nossos filhos hoje, eles estão eivados, rodeados de informação para tudo que é lado, né? E às vezes você está falando com um deles e o pensamento dele está longe, assim, especialmente os filhos mais adolescentes, né? O pensamento dele está divagando em outros locais, numa viagem, né? Alguns filhos. E com casamento às vezes acontece assim, você está falando com a pessoa, mas ela não está com atenção naquilo que você fala. Ela está escutando, mas não está ouvindo. Isso acontece muito com as mães também, né? Várias vezes. Um dos meus filhos está falando comigo e eu estou resolvendo outra coisa. Às vezes aparentemente eu não estou fazendo nada, mas a minha cabeça está raciocinando e planejando alguma situação da casa ou mesmo dos estudos deles, e ele fala: mãe, você está ouvindo? Calma, filho, calma que a mamãe está resolvendo uma coisa. Porque eu estou ali, aparentemente eu estou ouvindo, mas eu não estou ouvindo, porque eu não estou prestando atenção, porque a minha mente está em outro lugar. Então isso é muito comum e a gente precisa então sinalizar e falar: calma, eu já vou ouvir, né? E o outro precisa ter a paciência de ouvir. E esse calma é calma. Calma que eu vou deixar de lado o que eu estou fazendo para te ouvir. Ou você espera um pouquinho que eu já vou prestar atenção e te ouvir, né? Ainda um outro texto é Provérbios 22, 17. Provérbios 22, 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Então está aí, mais uma vez, o autor bíblico falando: inclina os ouvidos, ou seja, preste atenção. Não deixe que nada, quando seu cônjuge, seu marido, sua mulher estiver falando com você, não deixe que nada roube a atenção, porque isso pode causar conflitos. Pode até que você pense: mas o que ele está dizendo ou o que ela está dizendo é repetição do que ele já disse. Ouça, preste atenção. Ou então você não acha assim tão importante aquilo que ele ou ela está falando. Ouça, preste atenção. Aí ele ainda fala: e aplica o coração ao meu conhecimento, né? Jesus pararia para prestar atenção mesmo se o assunto não o interessasse, ou se ele achasse chato, né? Ou se ele achasse: nossa, nada a ver, essa pessoa não tem discernimento nenhum, mas ele pararia. Sim. E ouviria. Então, inclina o ouvido para ouvir as palavras dos sábios e aplique o seu coração ao meu conhecimento, né? Conheça, esteja inclinado a conhecer a Deus, a entender como Deus é, na pessoa de Jesus, inclusive, para que nós possamos imitá-lo. Deus ouve as nossas orações, não é? Ele ouve. O Salmo 40 diz que ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Lá em Jeremias, no profeta Jeremias, ele diz assim: clama a mim
e responder-te-ei. Então, quando nós clamamos, quando nós estamos falando, Deus está ouvindo. Nós devemos imitar a Deus. E quando o nosso cônjuge fala, nós devemos também ouvir, imitando o Criador. Imitando aquele que é o melhor ouvinte de todos, né? Que é o próprio Senhor Deus. Então essa é a primeira dica para você ouvir bem. Ouça com atenção. Segunda dica é ouça sem interromper. Esse foi um dos grandes erros que eu detectei naquele casal com quem eu falei logo no começo. Eles se interrompiam o tempo todo. O tempo todo um estava falando, o outro cortava, não prestava atenção. Esse ato de interromper faz com que o outro não conclua o seu raciocínio. E pior, faz com que aquele que interrompeu tire conclusões apressadas. E aí ele não vai conseguir entender realmente o que o outro está falando. Eles não vão conseguir dialogar, ele não vai ser um bom ouvinte. Ouça sem interromper. Provérbios capítulo 18. Fora a falta de respeito, né, com aquele que está falando. Fora a falta de educação, né? Sim. Que é Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, responder antes de ouvir é estultícia. O que é estultícia? É insensatez, é tolice. É tolice você responder se você nem ouviu o que o outro está falando. O outro nem terminou de falar. Você já responde como se soubesse tudo. Aí o autor bíblico vem e diz assim, isso é insensatez, isso é tolice, não faça isso. Né? E é vergonha. Vergonha por quê? Porque se você responde antes de ouvir, se você interrompe o seu cônjuge e já está respondendo, vai ser vergonha porque você vai estar falando uma coisa que você não conhece ainda, ele não terminou de falar. É preciso esperar falar, terminar a fala. Ah, mas Marcos, você não sabe, você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa. Eu já sei o que vai falar, eu já sei o que ela vai falar, porque ela repete o tempo todo a mesma coisa. Né? Ou ele está com alguma situação aí que ele está focado e só fala disso. Então, independente de conhecer ou não a sua situação, é imitar a Deus, né? Sim. É imitar a Deus. O que Jesus faria, né? O que a palavra de Deus me ensina, o que Deus faria. Ele respeitaria e com paciência ouviria. E nós devemos aproveitar para exercitar a paciência, né? Exercitar o amor, a renúncia, o domínio próprio, né? Porque nessas horas, quando é muita repetição, pode ser que você tenha que ter domínio próprio para não explodir, né? Para não chutar o balde, para não reclamar, para não soltar aí alguma palavra ríspida. Exercite a paciência, o domínio próprio. Independente da quantidade de tempo que vocês estão casados. Ou independente da quantidade de tempo que vocês se conhecem. Independente disso, todo casal tem problema. Nós já cuidamos de um casal que eles tinham 37 anos de casados. O senhor tinha 72 anos, a senhora tinha 67 anos. Estavam tendo problemas na comunicação do casal. Lógico que o problema deles era com relação aos filhos, né? Os filhos que ele já tinha do primeiro casamento e que ela também tinha do primeiro casamento. Os filhos já grandes, alguns desses filhos até com filhos também, eles já tinham netos, mas estavam tendo problemas. 37 anos de casado, estavam tendo problemas de comunicação dentro do casamento. Então, independente da quantidade de tempo ou do tempo que você conheça a sua esposa, independente disso, é preciso que você ouça sem interromper. Não vai dizer assim, eu já sei o que vai dizer, eu tenho 30 anos de casado. Não sabe, você ainda está conhecendo. Eu lembro de uma cena, eu sempre conto aqui,
da minha mãe e do meu pai, né? Eles tinham 49 anos de casados e eles tiveram uma discussão dentro de casa, né? E eu estava lá na época, estava fazendo uma visita para eles, e minha mãe olhou para mim e disse assim: puxa vida, 49 anos de casado e eu ainda estou aprendendo a conhecer esse velho. Eu jamais imaginaria que ele me responderia um troço desse. Ele ainda estava conhecendo ele, 49 anos de casado. Então, independente da idade, você vai conhecer o seu cônjuge até vocês morrerem, até vocês partirem dessa, né? Então, ouça sem interromper. Você não sabe tudo. Você não sabe tudo que ele vai dizer. Você não sabe tudo que ela vai dizer. A terceira dica que a outra dica é ouvir para entender. Não é ouvir só de escutar. Ouvir para procurar entender aquilo que o seu cônjuge está falando com você. Olha o que diz aí, Eclesiastes capítulo 7, verso 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Então, é melhor ouvir a repreensão do sábio. Ouvir porque o sábio tem alguma coisa para me ensinar. Mesmo que seja uma repreensão, mesmo que seja uma reprimenda do sábio, mesmo que ele esteja me exortando em alguma coisa, eu preciso ouvir. Por quê? Porque tem alguma coisa boa para o entendimento aí. De repente o seu cônjuge está querendo falar alguma coisa e você precisa entender para corrigir. E quantos casais perdem essa oportunidade porque não querem entender um ao outro? Tiago, capítulo 1, verso 22. O apóstolo Tiago fala também sobre essa questão de ouvir para entender, para praticar, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago diz aqui, não basta só ouvir, é preciso você entender para praticar isso. Não basta você só no diálogo com o seu marido, com sua esposa, não basta você só ouvir para escutar. Deixa ele falar, ela falar, eu escuto e vou embora. Não, eu escuto para entender, eu ouço para entender o que ele está falando. Por quê? Porque eu quero que isso seja bênção para o meu casamento, para a minha vida. Né? Por isso eu ouço para entender. Ainda, Mateus capítulo 7, verso 24. É Jesus agora falando aqui. Mateus 7, verso 24. É o finalzinho do Sermão da Montanha. 24? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Está vendo? Ele ouve a palavra e pratica. Isso significa que ele entendeu. Ele não ficou só no escutar, ele ouviu e praticou. Por quê? Porque buscou entender aquilo. Muitos casamentos, os cônjuges não sabem ouvir para entender, eles não ouvem para entender. Por isso as discussões são sempre as mesmas. Por quê? Porque você não entendeu o que o seu cônjuge falou. Aí ele vai precisar repetir. Aí daqui a pouco repete de novo. Aí daqui a pouco repete de novo. Aí você está dizendo assim, mas você só repete a mesma coisa. Falando, lógico, você não entendeu. Você não entendeu ainda, tem que repetir. Não é? Eu conheci um pastor que ele pregou na igreja dele uma mensagem sobre a volta ao primeiro amor. E ele pregava para a igreja dizendo assim, a igreja precisa voltar ao primeiro amor, porque abandonou o seu primeiro amor e tal. Essa era a mensagem. E aí pregou no domingo. Aí no outro domingo ele repetiu a mesma mensagem. Vocês precisam voltar ao primeiro amor, vocês precisam tal. Aí
todo mundo já achou estranho ele repetir a mensagem, né? Quando foi no outro domingo, o que é que ele fez? Repetiu de novo a mesma mensagem, pela terceira vez, a mesma mensagem. E sobre o primeiro amor. Aí um irmãozinho da igreja falou: pastor, não estou entendendo, o senhor está sem tempo de preparar mensagens, não sei, o senhor está com algum problema mental, está esquecendo as coisas, né? Está com alguma coisa. O senhor já pregou essa mensagem 2 vezes, essa é a terceira vez. Aí o pastor disse assim: meu irmão, eu vou pregar no próximo domingo, a 4ª vez, a mesma mensagem, e eu irei pregar, enquanto vocês não praticarem aquilo que está sendo pregado. Parece que os cônjuges vivem essa realidade de terem que repetir as mesmas coisas. Por quê? Porque não ouvem para entender. É preciso parar para ouvir para entender o seu cônjuge. O outro texto é Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que aprendeste, recebeste, ouvistes e vistes em mim. É Paulo dizendo assim: vocês ouviram, vocês entenderam aquilo que eu estou falando, vocês estão entendendo aquilo que eu estou fazendo, então pratiquem as mesmas coisas. Ouvir para entender. E nessa questão de ouvir para entender, aí é a hora de você fazer perguntas. É a hora de você fazer perguntas para o seu cônjuge, como que dizendo para ele assim: peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo. E você pergunta para ele tudo aquilo que ele disse, faça perguntas em cima disso, para que vocês cheguem num denominador comum, para que vocês percebam que um realmente entendeu o que o outro falou. Olha, o que você disse para mim agora é isso, é desse jeito aqui, significa isso, eu entendi certo, é isso mesmo aqui, para que você demonstre para o seu cônjuge que você está interessado, que você está atento e que você realmente quer entender o que ele está falando, está valorizando aquilo que ele está falando. Certo? Certo. Bom, era isso que a gente queria falar hoje sobre ser bom ouvinte, tá? Não seja um mau ouvinte. Ouça com atenção, ouça sem interromper e ouça para entender. Você pode evitar muitos conflitos ou resolver vários conflitos no seu casamento. Porque a má comunicação, a comunicação distorcida, a comunicação desrespeitosa, a comunicação, a ausência da comunicação, ela gera muitos conflitos. Muitos casais que nos procuram. O ponto nevrálgico do problema geralmente é a comunicação, né? As coisas a bola de neve já está imensa, né? Virou uma bola de neve e já está uma coisa imensa. Mas quando você vai ver, quando você vai se aprofundar, tudo continuou e chegou aonde está pela falta de uma comunicação adequada, de uma comunicação saudável. E isso nós aprendemos com a palavra de Deus, com o próprio Deus, né? Com o testemunho de Jesus e seus discípulos. Nós aprendemos na palavra de Deus. Muito bem, é isso que a gente queria falar hoje para você. Seja um bom ouvinte. Assim como Deus é um bom ouvinte, seja um bom ouvinte com o seu esposo, com a sua esposa. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus permitir, às 7h07 nós estaremos aqui. Deus abençoe. Bom dia. Fiquem com Deus.